a camada física, que compreende sinais, codificação, onda, enfim, que a gente está aí tendo uma sintonia estreita com a física, com a matemática. Lembrando que vocês não precisam ficar preocupados com as fórmulas, eu não vou cobrar a resolução dos exercícios conforme tem lá nas apresentações que eu estou disponibilizando, mas é importante, extremamente importante entender o conceito, para que serve, o que significa a utilização de uma determinada tecnologia ou outra. Então hoje, continuando, nós vamos ver a transmissão analógica. Pessoal, vocês conseguem imaginar algum tipo de serviço, alguma comunicação hoje que utiliza a transmissão analógica? Rádio AM, transmissão analógica. O que mais que vocês teriam? A maior parte das linhas de transmissão ainda são analógicas. E na verdade essas linhas ou estas tecnologias que temos aí à disposição para transmitir dados analógicos surgiram antes da tecnologia digital, bem antes. Então os equipamentos que trabalham com transmissão e recepção de sinais analógicos foram os primeiros a ganhar mercado. O rádio, a TV, o telefone e muitos outros dispositivos, até mesmo walkie-talkies, transmissão analógica. Agora você já tem um advento aí da transmissão digital. A gente viu que a transmissão digital ela utiliza um processo de codificação. Por isso que o seu modem, para acessar a rede de dados digital, o modem digital, ele não tem todas as funções do modem antigo que você tinha como objetivo transportar os seus dados digitais utilizando o meio analógico. Então a ideia de se utilizar toda a estrutura das redes analógicas foi uma solução para levar essa comunicação sem ter que trocar toda a estrutura de comunicação existente. Isso permitiu disseminar a internet, isso permitiu você trocar informações ponto a ponto entre computadores, você utilizar uma transmissão compartilhada, você acessar um serviço, e de certa forma a gente já tem aí hoje exemplos funcionais de transmissão digital. Então a TV digital, a TV Full HD ou a TV HD, que utiliza uma transmissão digital, ela tem um equipamento capaz de codificar esse sinal e de decodificar do outro lado. Mas como é que surgiu então a questão que envolve a utilização de um sinal ou de um canal que trabalha com um padrão de transmissão analógico para transmitir os dados digitais? Então, se a gente observar as principais propriedades de uma onda senoidal, por isso que a gente viu lá no começo, quando estava estudando senoide, a gente viu que você pode variar a amplitude, o que mais? A frequência e o ângulo, ok? Que a gente chama de fase. Ou seja, essa identificação ou essa variação a partir dessas três características da onda permitiram
a utilização de um sinal analógico para transportar os dados digitais. Então a gente vai conhecer brevemente como que essas técnicas foram desenvolvidas. Então vejam só, a gente já viu que o padrão de um sinal digital, representado ali no retângulo do lado esquerdo, eu tenho uma onda quadrada, okay? Uma característica fundamental, uma onda quadrada, ou também eu falo que eu tenho um valor discreto, certo? E o período não é pré-definido. Eu trabalho uma transmissão onde essa onda ou essa amplitude, esse tempo de frequência não é pré-determinado, então ele não tem período. E depois eu tenho uma transmissão analógica, onde eu me preocupo bastante com a periodicidade desse sinal, dessa onda, e eu tenho valores infinitos até completar o ciclo da onda. Ok? Essa característica, essas duas características dos sinais, teria que ser aproveitada. E aí a ideia de se fazer essa conversão, essa transmissão, foi desenvolver alguma técnica, algum equipamento que pudesse utilizar todo aquele meio já pronto, que fazia uma transmissão analógica, senoide, para transportar a informação digital. Então surgiu a portadora. O que vem a ser essa portadora? A portadora nada mais é do que uma onda ou um sinal que você gera para transportar um sinal ou uma informação digital. Por isso que o próprio nome é portadora, ela vai portar a informação. E as diversas técnicas que foram desenvolvidas, a gente está estudando aqui para vocês entenderem. Boa parte dessas técnicas que nós vamos ver aqui não são, digamos assim, empregadas na prática, elas não são comercialmente viáveis na maioria delas, porque existiu uma evolução significativa nos últimos anos que já superou esses conceitos básicos, mas vai permitir que a gente entenda quais são essas propriedades que permitem fazer o transporte de um dado utilizando um sinal analógico. Então, algumas questões aí para a gente lembrar. Elemento de sinal é a menor unidade de um sinal. Esse sinal podemos tomar como referência uma onda, uma luz, um feixe de luz. Elemento de dados é a menor unidade de dados. Como falamos de dados digitais, são 2 dígitos, 0 e 1. Tem que ter alguma forma de unir esses dois. Taxa de sinal. A taxa de sinal é a taxa de transmissão. Ou seja, quantos sinais são transportados ou quantos sinais acontecem, chegam ao destino em um determinado tempo. Como referência universal, vamos utilizar segundo. E a taxa de bits ou taxa de dados corresponde à quantidade de informação que eu consegui transportar em um determinado intervalo de tempo. Então, utilizando-se da modulação, ou seja, módulo para transportar uma informação, essa informação é digital para analógico, ou seja, eu tenho um dado, uma informação 0 e 1, preciso utilizar um sinal analógico para transportar. Então desenvolveu-se algumas técnicas baseando em propriedades da senoide. Essas propriedades são a amplitude, a frequência e a fase. Bom, a taxa de transmissão é o número de bits, já vimos.
a taxa de sinal, a quantidade de sinais. Nem sempre a taxa de sinal corresponde à taxa de bits. Ou seja, eu posso ter um determinado número de sinais no segundo e eu posso ter uma quantidade diferente de bits transportados naquele segundo, porque vai depender de como ocorre o transporte dos dados, ou seja, como que esse sinal é utilizado, a eficiência do sinal em relação à quantidade de dados que ele transporta. Então a taxa de transmissão sempre é maior ou igual à taxa de modulação. Aqui? Depois você passa um tempo, né? Tá. Eu acho que tem um link no EAD também, depois eu passo. Tá? Quem precisar baixar o IB Expert Education, o pessoal aí do quinto período, banco de dados. Tá voltando. Então a gente, isso aqui é só para lembrar, né? A onda portadora. Olha só. Antes a gente estava falando de uma onda, de uma senoide, que já era gerada, por exemplo, na emissão de um som, a voz. Então existe uma frequência, ou existe um limite de frequência, existe uma amplitude, e você pode considerar ainda, né, que esta senoide pode ser lida e interpretada, codificada, reconhecida por um dispositivo com base na fase da onda. Então, para que o sinal seja transportado utilizando um meio, que meio pode ser este? Pode ser um meio guiado ou não guiado. Lembrando que o meio guiado é onde eu tenho um cabo, eu tenho um canal de transmissão, eu tenho um meio, né, ali que eu posso manipular, que eu posso conduzir com maior facilidade. Meio não guiado, quando eu utilizo, por exemplo, a atmosfera para transportar um sinal. Ou também né, mais conhecido como rede sem fio. Não tem um guia, então esse sinal ele espalha. Eu tenho um espectro para espalhar esse sinal em mais de uma direção. Posso também ter uma transmissão sem fio direcional. Na verdade é porque eu tenho um equipamento utilizando, né, um ponto de recepção direto, mas na verdade essa onda está sendo desperdiçada, espalhada. Eu tenho alguns problemas relativos a isso que a gente vai ver depois em rede sem fio, que pode ser, por exemplo, a energização, a interferência e uma série de outros aspectos. Mas, considerando então que a gente precisa transportar a informação digital utilizando, né, um canal que é analógico, desenvolveu-se a ideia de trabalhar com uma onda portadora. Essa onda portadora, assim como a gente viu a senoide, ela tem uma amplitude que multiplica o centro, né? E aí eu tenho aqui, ó, a frequência angular que vai corresponder, né, do 2π e a frequência que está sendo utilizada. E eu posso também considerar a fase, que seria a O dentro de um período. Então, aqui nós temos a base fundamental de uma onda. Essa onda, ela vai ser gerada, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, eu pensei que eu tivesse, aqui. Eu já adiantei para mostrar para vocês, não vou voltar ainda no slide anterior, mas vejam só que interessante. Quando o sinal está saindo do computador para chegar em outro computador e eu quero utilizar uma transmissão, ou seja, um meio, um canal analógico para transmitir, eu utilizo a portadora. A portadora nada mais é do que aquela onda com uma determinada frequência, amplitude e fase que vai ser acionada, ela é contínua, vai reproduzir essa onda numa determinada frequência. E eu terei um equipamento acoplado a um canal digital. Esse equipamento pode detectar se essa informação, a partir de um circuito digital, eu posso determinar
Eu posso identificar esse sinal que eu vou transmitir, que eu vou utilizar agora é para transportar 0 ou é para transportar 1. Aqui poderemos considerar que se tiver uma amplitude alta é 1, amplitude 0 corresponde ao valor 0. Então o que acontece no processo para que essa informação chegue do outro lado? Eu utilizo a portadora, que a gente pode considerar a título de exemplo só agora, que seria uma frequência contínua, uma amplitude contínua e sempre considerando que o leitor, o receptor vai identificar a mesma fase. Então eu estou gerando essa onda. E aí o que eu posso fazer do outro lado para identificar? Uma das formas é utilizar a amplitude. Então a portadora, esse é o objetivo de adiantar esse slide para vocês agora. A portadora é esse sinal aqui, gente. O que é a portadora? É um sinal gerado artificialmente, tá? Uma senoide, com o objetivo de transportar a informação. Então o equipamento emissor vai gerar essa onda. Pode ser usando cabo, pode ser na atmosfera. Ele vai gerar essa onda e vai codificar a partir dela a informação que ele está mandando. Então a gente tem aqui, eu só vou voltar um pouquinho nessas atividades, para a gente ver algumas questões associadas a conceitos que a gente até já viu aqui, só para recapitular. Um sinal analógico transporta 4 bits por símbolo. Se a linha é sinalizada, modulada 1000 vezes por segundo, qual que é a taxa de transmissão? Vejam só, eu tenho um processo aqui de codificação que diz o seguinte, ó, cada símbolo ou cada sinal, ele consegue codificar 4 bits diferentes. Eu poderia estar utilizando um processo aqui com base na fase. Dependendo do ângulo, eu consigo codificar. E aí, já que eu consigo para cada sinal codificar 4 bits, então eu tenho a seguinte situação. Embora foram gerados 1000 sinais, 1000 ciclos de onda por segundo, eu consigo transportar 4000 bits por segundo. Então essa é a primeira analogia que a gente faz. Quando eu estou falando então na quantidade de ciclos, eu falo em baud. Baud é o bauds no plural. A taxa de transmissão de um determinado sinal, olha agora, é o contrário. A taxa conseguida nessa transmissão aí é de 3000 bits por segundo. Se cada símbolo corresponde a 6 bits, é mais eficiente ou menos eficiente que o anterior? É mais eficiente que o anterior. Olha só que interessante. Temos que observar isso aí na questão. A relação que existe entre o sinal gerado e a quantidade de informação que eu consigo transmitir. Qual é a taxa de modulação do sinal? Fácil, né? 3000 dividido por 6. Então, olha só que eficiência interessante desse aqui. Embora eu esteja gerando apenas 500 ciclos na minha portadora, né, que vai transportar esse dado, eu consigo levar 3000 nesse intervalo de 1 segundo. Então, aqui nós temos um dos primeiros aspectos da senoide portadora que vai ser utilizado para codificar o sinal. Em termos de analogia, seria o seguinte. Vamos imaginar que você tenha um equipamento, vamos transportar isso agora para o som. Vamos imaginar que você está usando um apito. Esse apito vai produzir um som na mesma frequência. Você não vai poder variar a frequência desse apito. Quem é que já está acostumado a lidar com música, tem aí alguma afinidade com música, sabe o que é um diapasão? Isso, o diapasão de uma nota só é aquele que produz geralmente a nota Lá. Você vai afinar o violão, né, a segunda nota de cima para baixo é o Lá. Então você vai soprar esse diapasão e ele vai reproduzir uma determinada frequência. E você vai ouvir essa frequência e vai ajustar a quinta corda do seu violão para que fique na mesma frequência.
Então a gente ouve dizer de vez em quando, o fulano tem um ouvido bom. Ele consegue distinguir, né, ou consegue perceber se a frequência daquela nota do violão está acima ou está abaixo da frequência que ele gerou no diapasão. Então alguém que está com muito preparo, está treinado, ele ouve a nota uma vez só e ele já sabe se está acima ou está abaixo. Uma pessoa que tem uma musicalidade muito bem desenvolvida, ela consegue, por exemplo, se você reproduzir uma nota no instrumento musical, ela fala, olha, essa nota é a nota tal. E uma pessoa, né, e com muitas habilidades, um instrumento que ela já está acostumada a ouvir, você pode reproduzir várias notas ao mesmo tempo, um acorde, várias notas ao mesmo tempo, são várias frequências. Bate no ouvido dela e ela fala, você trocou o acorde tal. O acorde tal é formado por uma determinada sequência de frequências, ou um conjunto de frequências. Da mesma forma, vamos imaginar que você queira se comunicar com alguém, só que agora, para não fazer isso muito rápido, porque para fazer tão rápido você precisa de equipamento, vamos imaginar que você vai utilizar um apito. Uma das preocupações que você tem que ter com o apito é a amplitude, ou seja, a potência que você vai aplicar, mas a frequência vai ser a mesma. Independente se você soprar com muita força ou com média força, você está gerando a mesma frequência sonora. E do outro lado tem alguém ouvindo o seu apito. E aí você quer transportar bits. Você poderia entrar num acordo com essa pessoa para dizer o seguinte, olha, eu vou soprar esse apito durante 1 segundo. Nesse segundo que você está ouvindo o som do meu apito, você anota no caderninho que o número que eu estou mandando é 1. Se eu não enviar intervalo de novo de 1 segundo, você anota 0. Concorda que vocês conseguem transportar bits usando o som? Alguém já ouviu falar em algum sistema de transmissão de informação parecido com esse? Quem já ouviu? Lembram aí de alguma coisa que vocês viram na história, quando vocês estavam estudando curiosidades? Quem já ouviu falar? Um equipamento que existia há pouco tempo, eu acho que ainda existe disponível no correio. O que é um telégrafo? O telégrafo é um equipamento que utiliza a comunicação através da linha telefônica para enviar letras. Existe uma codificação para você enviar códigos. Esses códigos, o que é enviar um telégrafo? Pessoal, só para eu saber aqui como é que vocês estão em telégrafo. Quem já ouviu falar e sabe como funciona um telégrafo, por favor, levanta a mão. Então, pelo menos alguém ouviu falar, já está bom. É de comer, professor? Oi? É de comer? Telégrafo? Não, é meio complicado comer um telégrafo, mas é importante. Você pode pedir uma pizza por telégrafo, por exemplo, que serve para comer. Mas é o seguinte, olha só o telégrafo. Você vai enviar a gente telégrafo e telegrama. De repente o telegrama todo mundo já ouviu falar. Mas é mais ou menos o seguinte, é um equipamento que você digita uma sequência de textos. Você datilografa lá uma sequência de textos. Esse equipamento mais antigo não tinha memória digital. Ele era totalmente analógico. Então o que esse equipamento tinha? Quando você digitava, pressionava as teclas, igual você fazia na máquina de escrever, ele sequencializava uma série de caracteres. Na verdade, ele armava como se fosse, imagina, a máquina de escrever, você bate, ela vai lá e bate no papel e reproduz aquele código. O telégrafo é o seguinte, você vai lá e tem uma sequência, como se fosse um rolo, onde ele grava uma sequência de teclas que foram pressionadas, e você vai pressionando a tecla e ele vai codificando, ele vai memorizando essas teclas. Então você tem uma mensagem. Por isso que você pagava para enviar um telegrama, você ainda paga, porque esse equipamento ainda existe. Não sei se ele está em funcionamento hoje aqui no sistema de correio. Sinceramente, não sei dizer para vocês hoje se o telegrama está disponível. Porque eu sei ultimamente que os correios estavam utilizando para enviar telegrama, ou seja, ele falava para você que está mandando telegrama e está usando e-mail, que é muito mais fácil.
Mas existem equipamentos em museus e provavelmente os Correios, no mínimo, devem ter esses equipamentos ainda instalados em algum lugar. Mas, enfim, seria o seguinte: esse equipamento você ia pressionar uma série de teclas na máquina de escrever e ele ia reproduzir essa sequência. Quando você queria mandar isso para uma determinada pessoa, em um determinado local que tem a linha telefônica, o que você fazia? Estabelecia uma comunicação semelhante àquela que eu falei para vocês da telefonista. Fazia um canal de comunicação entre o ponto do correio de origem aqui em Varginha e a cidade que você quer mandar lá em Rio Branco, no Acre. Então ele estabelece essa comunicação como se fosse para mandar um fax. Mas não tinha fax na época, porque o fax já tem um processo mais avançado, que é codificar bits. Então, o que esse telégrafo fazia? Enviava uma sequência, uma variação de codificação, ou seja, a partir de ondas analógicas, um canal analógico, ele codificava aquelas teclas. E o equipamento que estava do outro lado, um telégrafo, o equipamento ia ouvir esse som que veio pela linha telefônica, ia gravar naquele rolo, naquele memorizador, a mesma sequência de tecla. Você colocava um papel e despejava aquela sequência de caracteres. Então você conseguia escrever à distância. Olha que evolução, gente. Escrever à distância. Telégrafo. Mas o telégrafo, ele não surgiu, digamos assim, ele não foi a base da comunicação à distância. Antes dele existiu o código Morse. O que era o código Morse? Você gerar uma sequência de som. Pessoal, eu já li código Morse, eu já gravei algumas coisas, uma hora que eu vou mostrar para vocês que eu não lembro qual é a sequência. Mas a analogia é mais ou menos o seguinte: eu quero mandar 0. Eu poderia fazer assim, ó. Eu quero mandar 1. É um sistema de codificação. Na verdade, o código Morse, eu tinha um conjunto de sequências de som reproduzindo letras ou palavras, símbolos daquela língua, e do outro lado alguém poderia ouvir. Como é que dá para você conseguir comunicar hoje com o código Morse? Vamos imaginar uma situação assim bem cinematográfica. Você estava andando de caiaque, estava num caiaque com alguém, com você lá no meio de um... Vamos imaginar não, aí é complicado, muito pesado. Você foi no rio, aquele Rio Negro lá em Solimões, onde encontra os rios lá, porque ali o negócio é complicado, vem até gente de fora para pegar onda. E você estava lá e de repente, por algum motivo, você teve um problema no caiaque e ficou preso lá. Não conseguiu comunicação. E você precisa comunicar com alguém. E vamos imaginar que, já que é tudo cinematográfico aqui, é tudo ficção, vamos imaginar que de repente um pescador esqueceu lá, ou enroscou uma linhada dele lá e tem uma linha, e ele precisa mandar uma comunicação. E aí você encontrou essa linha, você segura essa linha na sua mão, ou você consegue tocar essa linha, e você conhece o código Morse. Uma pessoa do outro lado, essa linha foi lá na borda do rio. Alguém achou essa linha, esticou lá do outro lado e quer comunicar com você. Bom, você poderia usar aquele truquezinho da latinha de massa de tomate e falar, mas tudo bem. Ali não dá para você codificar a voz, ou seja, a frequência não vai ser tão boa e você não vai conseguir entender o que o outro está falando. Então você vai ter que utilizar uma codificação mais simples. Análogo à corda do violão, você poderia utilizar aquela cordinha para puxar, ia gerar uma onda nesse fio e vai tremer lá do outro lado. Claro, nós estamos falando de um cenário fictício. Não tentem fazer isso, por favor. Mas olha só, você ia conseguir receber uma mensagem. Então poderia ser o seguinte: você foi lá, tentou pedir, gritou, mas o sujeito não ouviu, e ele vai dizer para você o seguinte: olha, se você deixar-se levar para baixo, aí onde essa água está te puxando, vai ter uma embarcação, vai ter um lugar na frente que vai te salvar, só que você não sabe disso. Então, usando o código Morse, a gente poderia imaginar que alguém, simplesmente gerando, como se fosse tocar na corda do violão, gerar uma frequência ali, esse código vai chegar do outro lado. E esse código pode, de acordo com uma sequência, um intervalo de som,
basicamente utilizando o tempo como intervalo entre uma sequência de sons, você poderia mandar esse aviso para ele: solte-se e deixe que alguém vai te pegar aí embaixo. Então vejam só, esse desenvolvimento em cima do código Morse, nessa analogia que eu fiz, utilizou um meio guiado, que foi a cordinha que o pescador perdeu. Mas na prática o código Morse baseou aqui na transmissão de um som. Você gerava um som e aí houve uma evolução do código Morse utilizando também o meio guiado. Qual a vantagem do meio guiado? Primeiro que eu não comunico em podcast, né, gente? Eu não mando aviso para todo mundo, eu mando para quem está lá naquela ponta, naquele canal que consegue receber essa sequência de ondas. E aí o desafio de evoluir veio com esse processo que a gente está vendo ali, um ASCII ou ASK, Amplitude Shift Key. Na verdade é um chaveador de amplitude. Chaveador de amplitude. Então, considerando que esse nosso cenário fictício aí, cinematográfico, já tem condições melhores, vamos imaginar então que você que está perdido lá no meio, consegue um apito que você vai interessante. Análogo ao apito, quando essa portadora está gerando, ela está gerando uma onda, uma determinada frequência e amplitude, você vai ter um dispositivo chaveador que ora liga e ora desliga. Então vejam só, se você quer mandar o número 1, você liga a frequência, então ele vai gerar um sinal. Se você quer mandar 0, você desliga. À medida que os zeros e uns vão chegando no chaveador, o chaveador, identificando se é 0 ou se é 1, ele liga e desliga, e ele consegue gerar sequências, ora com frequência, ora sem frequência. Ou seja, ora com sinal, ora sem sinal. Se tem sinal, pode ser 1. Se não tem sinal, pode ser 0. Gente, isso aqui é só um dos meios de codificar. Veja que durante a evolução desse modelo baseado em amplitude, desenvolveu-se codificação mais sofisticada que essa. Mas o importante vocês observarem é que, baseado na amplitude, por que eu falo amplitude? Porque quando existe uma amplitude significativa e reconhecível, eu mando 1. Quando não existe, eu mando 0. Eu posso ter alguns problemas, como, por exemplo, como que o equipamento identifica que você não mandou 0? Você poderia ter uma sequência para começar a transmissão, uma sequência para finalizar a transmissão. Simplesmente aí seriam regras do protocolo de comunicação. Mas, aqui nós temos então um cenário de utilização da amplitude como meio de codificar o sinal. Olha a importância da portadora. A portadora, combinada com o sinal de entrada, ela gera um sinal que do outro lado significa alguma coisa. Antes não significava absolutamente nada. É a mesma coisa que você pegar o apito e ficar soprando ele até ficar roxo. Não está dizendo nada. Mas se você estiver no trânsito, aí agora você já... quem tirou carteira aí, lembra disso? 2 silvos breves. Aqui, um silvo breve e um longo. Lembram disso? Isso não é uma codificação, gente? Não está no Código de Trânsito Brasileiro? É uma codificação por apito. Gera um som e o outro entende esse sinal. Sinal sonoro. Poderia ser o sinal gráfico, desenho, símbolo. Pessoal, então vejam só como é que ficou agora nesse gráfico, nessa figura. O que acontece? Lembrem-se, aqui eu tenho um sinal modificado pela entrada de dados, e esse sinal é o meu sinal da portadora. Então a portadora estava gerando um sinal contínuo, idêntico. À medida que eu tive
variações na amplitude, por isso que é o AC de amplitude. À medida que eu tive variações, eu consigo reconhecer pelos intervalos o que significa. Amplitude muito alta 1, amplitude baixa 0. Então, quando eu falei lá atrás no desenho que a amplitude não existe, na verdade ela existe, mas é baixa. Se ela existe e é alta, significa 1. Se ela não existe, desligou o equipamento, não está comunicando mais. Então você consegue codificar pela amplitude. Marcos, oi? Cada tipo de onda desse é um protocolo de comunicação? Na verdade, não é que cada tipo é um protocolo. Quando você está fazendo uma transmissão utilizando a frequência, a amplitude como regra de codificação, ou seja, você está baseando nela para codificar o seu sinal, você na verdade está utilizando uma técnica de transmissão. Você não fala que é um protocolo. O que seria esse protocolo? Todo o conjunto, desde a origem que está gerando e o processo final que está identificando. Porque o protocolo tem que compreender todas as etapas. Então aqui você tem uma técnica de codificação. Ainda não chega a ser um protocolo. Faz parte do protocolo. Então aqui nós temos, na verdade, uma relação de largura de banda e a taxa de modulação. Pessoal, vejam só. Se eu tenho uma determinada frequência no sinal e eu tenho que segmentar esse tempo, eu tenho que ir lá e quebrar em tempos, e eu vou considerar que um determinado tempo significa uma coisa, ou seja, conforme a variação que eu tenho na amplitude. No primeiro intervalo que o equipamento é capaz de reconhecer, vamos falar em ciclo, no primeiro ciclo da onda, o equipamento é capaz de reconhecer. Não precisa necessariamente o equipamento reconhecer cada ciclo. Eu poderia ter uma frequência muito alta na portadora e fazer uma codificação utilizando várias frequências, ou seja, vários sinais, na verdade. O que vocês acham de um sistema assim? Eu estou gerando, vamos imaginar que seria o seguinte: você está gerando um apito, você tem um apito, e você consegue controlar nesse apito que você vai gerar som e vai interromper, gerar de novo e interromper 10 vezes por segundo. Tem que ser rápido, não tem? 10 vezes por segundo. E você conseguiu codificar 10 vezes por segundo. Só que você codificou utilizando só 5 vezes por segundo, ou seja, o teu tempo de codificação não considera. O que você está tendo aí? Um desperdício. Você está gerando uma frequência e não está aproveitando. Então vamos considerar que você faça um aproveitamento perfeito. Você consegue identificar, né, quando existe uma frequência alta e quando existe uma frequência baixa. E se houver uma variação qualquer, você consegue detectar todas, não perde nenhuma. Então, a analogia que faz aqui é o seguinte: a variação de frequência, pessoal, esse gráfico aqui, dá para lembrar alguma coisa que a gente já viu? Tinha até uma atividade dele. Domínio de que isso aqui? Domínio de frequência. Nesse gráfico dá para entender o quê? Que a amplitude começa em 0 ou começa maior que 0? Maior que 0, tá certo? A primeira amplitude aqui já é maior que 0. E a última é também maior que 0. Aqui elas são iguais. Vejam bem, o ponto central é quando eu gerei a maior amplitude. Então vamos imaginar o seguinte: eu estou utilizando um determinado intervalo de amplitudes. Concorda com isso? Um intervalo de amplitude, da menor a maior. Então aqui nós temos uma frequência central e aqui nós temos, né, uma frequência central menos, ou dividido, menos a metade dela. E aqui eu tenho uma frequência que é a frequência central mais a metade dela.
Então é neste intervalo que eu vou codificar. Conclusão: se eu tenho um determinado ciclo para codificar, eu vou conseguir codificar mais bits ou menos bits que esse ciclo. Então tem uma atividade aqui que já ajuda a gente a responder. Determine a largura de banda de um sinal amplitude shift key, ou seja, um chaveador de amplitude que está sendo transmitido a 200, a 2000 bits por segundo. Então eu já sei que eu consegui codificar usando essa onda, esse sinal, eu consegui codificar 2000 bits. O modo de transmissão aqui, ó, é half duplex. Olha só como é que os exercícios já estão buscando lá atrás conceitos que a gente viu. O que é half duplex mesmo? Half duplex. É, ou eu transmito ou eu recebo. Ou eu transmito ou eu recebo. Simplex. O que é mesmo? Um sentido só. Okay? As impressoras mais antigas tinham comunicação unidirecional. Você só conseguia enviar informação para a impressora. Mas você queria saber se a impressora estava com problema, se imprimiu ou não, se tinha papel, se não tinha. O que você poderia fazer? Põe outro cabinho. Tem um indicador lá para isso. Você não consegue usar o mesmo cabo para fazer isso. Com a evolução, as impressoras passaram a ser half duplex. O que é half duplex? Olha que você está enviando para ela, ela não fala nada. Mas depois que ela já bufferizou, armazenou tudo que você mandou para ela imprimir, ela já pode dar informações, por exemplo, sobre o status da impressão. E as impressoras full duplex, não confundam full duplex da impressora na transmissão ou full duplex na impressão. Full duplex de impressora na impressão é que ela imprime dos dois lados, tá, gente? Você chega lá na loja de impressora e fala assim: eu quero uma impressora full duplex, eu quero te dar uma que imprime o papel dos dois lados. Manda imprimir sem os dois lados. Se você chegar e falar assim: eu quero uma impressora que a transmissão seja em full duplex, e vai até assustar, porque hoje todas as impressoras já são basicamente utilizando transmissão full duplex. É aquela que você consegue ter um software que está enviando impressão e está te dando informação de quanto tem um cartucho, tem no toner, se a impressora está funcionando, está online, está offline, enfim, você tem uma comunicação de ida e volta. Bom, aqui está dizendo que é half duplex. Isso é bom? É bom porque, de certa forma, eu não preciso reservar espaço no meu sinal para eu transmitir tanto na ida quanto na volta. Então, posso utilizar todo ele para enviar ou todo ele para receber. Então, se eu estou codificando a partir de um chaveador, né, de amplitude, não há distinção entre a taxa de transmissão e a taxa de modulação. Lembrem-se, eu falei de um processo eficiente. Se eu estou conseguindo transmitir 2000 bits por segundo, eu estou gerando com certeza dos 2000 Hz, ou seja, 2000 ciclos. Entenderam isso aí? Tranquilo? Beleza. Vocês acham isso aqui eficiente, gente? Pelo que a gente já viu de transmissão, vocês acham eficiente? Se eu quiser transmitir mais rápido, eu preciso aumentar a frequência. Só que se eu aumentar demais a frequência, fica difícil de ler essa variação do outro lado e o meio pode não suportar. Ele pode aquecer, ele pode vibrar, ele pode estourar, ele pode, digamos assim, sofrer uma série de influências que a gente chama de perdas. Então, quer dizer, não dá para trabalhar com uma frequência muito alta, com isso eu teria uma limitação mais fácil de ser atingido. Para um dado sinal, também chaveado por amplitude, a largura de banda é de 500 Hz. Quanto vale a taxa de transmissão da modulação? Desculpe, eu falei 500, mas 5.000. Então 5K Hz. Estou falando do sinal. 5.000 ciclos por segundo. Não precisa nem ser gênio para adivinhar que você vai conseguir mandar 500 a 5.000 bits por segundo. Então isso é importante vocês guardarem. Agora tem um cenário diferente. Dado uma largura de banda,
de 10 kHz. Então 10.000. Se eu falei Hertz, eu estou falando de quê, gente? De bit ou de sinal? Sinal. Tem que guardar isso aí. Só que ela começa em uma frequência de 1K, já começa com 1000 e vai até 1000, aliás, 11.000 ou 11K. Lembram da voz? A gente até já falou aqui antes. A voz humana, em média, trabalha 3K, de 300 até 3.300. Como precisa ter um intervalo, existe uma reserva, o padrão da telefonia é utilizar esse intervalo aí de 4 kHz para você transmitir. Então, é um canal para você transmitir voz, precisa de 4 kHz. Se você estiver mantendo uma conversa com alguém, você tem transmissão half duplex, simplex ou full duplex. Porque se você não parar de falar, outra pessoa continua, vocês dois não entendem. Você pode usar o canal nos dois sentidos, tá certo? O microfone de um telefone captura e transmite ao mesmo tempo. Então você está utilizando o quê? O dobro. 4 para enviar e 4 para receber. Então essa é a analogia quando você está transmitindo dos dois lados. Então aqui nós temos um desenho, ó, está pedindo para desenhar qual seria então a representação do domínio de frequência para esse sinal. As frequências da portadora e a largura de banda em cada direção. Eu quero saber qual que é a largura de banda em cada direção. Então considerando que a gente tem, na verdade, 10 kHz começando em 1K e chegando até 11 kHz. Assuma também que não existe separação entre as bandas nas duas direções. Para a modulação que chaveia a amplitude, a largura da banda equivale ao quê? Eu tenho que dividir. Eu tenho 10, eu vou ter que dividir. 5 para um lado e 5 para o outro. Ok? Aí existe uma outra questão que é a seguinte. Eu tenho a transmissão da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ou direta e inversa. No gráfico a gente faz da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Mas o que eu tenho que analisar aqui? A primeira transmissão começa com qual frequência? 1 kHz. Então 1 kHz o sensor lá já vai identificar. Bom, como eu tenho que rachar no meio, eu vou pegar os 5 kHz que eu preciso, porque eu preciso dividir esses 10 kHz em 2. Então tem 5 kHz. A metade dele vai dar 2,5. Como tem que começar em 1 kHz, então a frequência central vai ser 3,5 Hz quando eu estou enviando, ou direto. E o indireto vai ser o seguinte: eu pego agora na frequência máxima, que é 11, menos de novo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então a frequência central da inversa, ou seja, da transmissão inversa, vai ser 8,5K. Por que será que a gente faz isso? Olha, para você visualizar em termos de gráfico o que é que você tem disponível no canal para você utilizar. Se você quer transmitir uma velocidade muito alta, você precisa de muita velocidade, e essa velocidade não cabe você dividir o canal dessa forma, você vai ter que transmitir simplex ou half duplex. Num sentido só, senão você não consegue atingir a velocidade. Porque para transmitir nos dois sentidos, você vai ter que dividir e vai utilizar frequências, a frequência que você tiver disponível no intervalo. Pessoal, ficou aí, esclareceu bem o que é transmissão ou codificação baseada na amplitude? Bom, agora a gente tem baseado na própria frequência. O que a gente viu antes vai ajudar a entender. Então aqui eu já tenho um sinal da portadora, olha só, o sinal da portadora combinado com a codificação que eu estou querendo enviar, a informação digital. Vejam só que interessante. O que vai variar agora não é mais a amplitude, é bem fácil, né? Está variando a quantidade de ondas que conseguem completar o ciclo no intervalo. Então veja, se eu tiver uma frequência
muito alta, eu posso enviar o bit 1. Se a frequência for baixa, eu posso enviar o bit 0. Lembrando que eu vou ter uma portadora que mantém essa frequência. Ok? Então eu vou ter um equipamento que vai aumentar a frequência. Então um chaveador capaz de aumentar e reduzir a frequência, de forma que eu consiga codificar. O que é importante gravar aqui? A frequência resultante. Olha que interessante. Eu pego uma sequência que seria aqui a minha onda quadrada que veio lá do binário, digital. Combino com uma portadora. Vai dar uma onda resultante. E eu tenho um equipamento que lê ou recebe esse sinal resultante e consegue decodificá-lo e entender qual que é a sequência de bit que está sendo transmitida. Então, se a gente olhar aqui com bastante atenção, vai ver que a onda não fica igualzinha. Você tem aqui uma frequência e aqui você tem um resultado um pouco variado. Por quê? Esta combina com esta e resulta nesta. E o equipamento do outro lado vai identificar dentro de cada intervalo de tempo se a frequência era alta ou se a frequência era mais baixa e decodificar o sinal. Agora nós temos o outro processo que é baseado na fase. Pessoal, esse baseado na fase, ele é mais evoluído. Por quê? Porque, conforme eu já disse, você pode considerar que a onda seria um círculo. E aí você tem aqui, né, possibilidades ou N possibilidades de identificar o ângulo daquele sinal. Eu já tenho um desenho melhor que o meu e vocês vão ver. Então quer dizer que eu vou reconhecer essa onda a partir do ângulo dela. Eu aumento, né, as possibilidades de codificação. Então esse processo aqui é mais eficiente. Claro que o equipamento é mais sofisticado para conseguir fazer a leitura desse ângulo diferente. Então vejam só, aqui eu tenho de novo um sinal digital, a minha portadora, e esta portadora vai, de certa forma, sofrer uma modificação da onda pelo equipamento para produzir uma onda. Percebam aqui a diferença. Esse cenário aqui a gente está vendo que começa em 0 ou começa em 180. 360, se eu inverter aqui, começou em 0. Então quando chegou aqui embaixo, completou o ciclo. Só que eu tive uma onda que começou aqui. Então veja, o primeiro ciclo dela é para cima. Essa aqui, o primeiro ciclo dela é de baixo para cima. Então inverteu. Baseado então no ângulo, essa codificação aqui considera o seguinte: se for 0, significa um determinado bit. Se for 180, significa outro bit. Qual que é a vantagem da codificação por fase? Ou da variação da fase? Você pode ter muitos ângulos aqui. E você vai conseguir então uma constelação, né, de variação de fase. Essa que a gente viu, 0, significa bit 0. A de 180 significa bit 1. Em termos de diagrama, né, considerando aqui a circunferência, eu tenho essa posição 0, completou até 180, eu tenho 1. Mas aí eu não paro nisso, eu posso ter mais codificações. Então nessa aqui, por exemplo, eu já utilizo 4 possibilidades de ângulo. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso transportar para cada uma sequência de 2 bits por vez. Veja, transportando 2 bits por vez, fica interessante, né? Eu posso transportar mais rápido. Eu posso transportar informações binárias
Ou seja, a mesma possibilidade de informação que eu transporto com 1 e 0, eu também transporto com 2. Então eu vou combinando bit a bit. Aqui eu tenho uma eficiência maior de codificação. É mais difícil aqui, né, pessoal, de ficar reconhecendo. Também não vão ficar preocupados. Se eu colocar uma questão na prova envolvendo essa questão aqui, esse cenário, eu vou explicar para vocês que eu tenho uma identificação de 4 ângulos, ou de 2 ângulos, ou de 16, ou de 8, para que vocês percebam que em um ciclo eu tenho percepções diferentes, eu tenho leituras diferentes no receptor e eu consigo codificar diferente. Então aqui eu tenho uma característica já da codificação com esta possibilidade de 4 ângulos. Então, se for transportar 0, 0, seria a fase 0, fase 90, 180 e 270. Aqui eu tenho um 8. Olha só que interessante. Aí foi onde eu disse para vocês, ó, eu tenho diversos ângulos até completar. Então eu tenho aqui uma variação para transportar 3 bits conforme o ângulo. Já que eu posso codificar na mesma onda diversos ângulos de leitura, o equipamento vai reconhecer, eu posso fazer mais codificações. Olha que maravilha, com 3 bits, o que vocês enxergaram aí com 3 bits? O que dá para codificar? Dá para codificar ali. Vou codificar um byte inteiro. Exatamente. Consigo codificar um byte inteiro, né? Utilizando esse padrão. Aí eu tenho uma relação, né, com a largura de banda e a variação de fase. A largura de banda mínima, ou seja, a largura de banda mínima é a velocidade que eu preciso, a taxa de sinais que eu preciso para codificar. E aí vai variar de acordo com a codificação que eu estou utilizando. Só que aí o que aconteceu na prática? A maior parte das tecnologias para transportar informação, por exemplo, o modem, que vai transportar informação binária, digital, utilizando um sinal analógico, ele não só codifica a amplitude, ou só a frequência, ou só a fase. Pessoal, aquela questão lá de frequência, ela é complicada de se trabalhar, ela não tem a mesma eficiência. Então, a resultante, ou seja, a evolução desse processo de codificação com base nas características da onda, permitiu que combinasse a amplitude e a fase. Com a amplitude e a fase, aí você tem o QAM, né? Quadrature Amplitude Modulation, que é a mais utilizada para você codificar com eficiência em cima de um sinal, tá? Analógico, sucessivamente. Por quê? Se você varia essa amplitude, e se você tem amplitude suficiente para variar, e se você varia a fase, imagina variando os dois ao mesmo tempo. Você tem mais possibilidades de combinar e naturalmente você tem muitos bits para transportar. Então, utilizando, aí nós temos uma constelação, a da esquerda é utilizando 4 codificações e essa da direita utilizando 8 codificações. 2 amplitudes, ok? 2 amplitudes e 4 fases. Aqui eu só tenho uma amplitude e eu tenho 4 fases. O que é uma amplitude só? A gente tem uma distância só em relação ao eixo X. Aqui eu tenho distâncias variadas. Eu tenho em cima do eixo X e afastado do eixo X. Na verdade, eu vou considerar o seguinte: isso aqui está variando fase. Eu tenho esta amplitude e tenho esta amplitude. 2 amplitudes e 4 fases, porque eu estou trabalhando com ângulos diferentes. Olha só, gente, como é que o processo evoluiu e você consegue transportar muitos dados. Aqui eu tenho um exemplo, né, com 3 bits. Olha só, a gente começou lá vendo só existe ou não existe variação de frequência, existe ou não existe variação de amplitude, existe ou não existe ângulo diferente. Aí depois combinou, né,
E olha só, esse sinal resultante lá da portadora, ou seja, combinou um sinal digital, combinou com uma portadora, chegou no equipamento de destino, ele consegue traduzir todas essas características de uma só vez. Por isso você consegue, com uma taxa de sinal baixa, transportar muitos bits. Essa é a resposta. Uma constelação agora com 16. E aí por aí vai embora, né? Então tem exemplo aí com bit, D-bit, 3-bit, 4-bit. E alguns padrões, né, onde você tem, por exemplo, a taxa de bits, a taxa de sinal. Então quantos ciclos e o correspondente em bits. Aqui considerando a largura da banda M. Pessoal, tinha até umas outras coisas para completar esse estudo aí. Quero saber se vocês entenderam os 3 aspectos de hoje. Na verdade, os 4, porque a gente pode combinar aí do que a M é a variação de amplitude e a variação de fase. A variação de frequência, tá? Embora não existe um impedimento para que alguém desenvolva, ela não teve uso no mercado significativo. Então, quer dizer, as tecnologias consideram-se as melhores tecnologias o uso da variação da amplitude e a variação de fase para codificar um sinal e transportar bits nele. Resumindo, tudo isso você compra no modem. Colocou o modem no seu computador e fez uma conexão. O modem é capaz de fazer isso, utilizando sua linha analógica, pegar os bits, codificar conforme esse QAM e você do outro lado conseguir receber esse sinal. Depois nas camadas superiores, por exemplo na camada de enlace, a gente vai ver como que essa informação é tratada.